Oi, eu sou a Rafaela e eu vim contar um pouquinho sobre o conto Perdoando Deus, de Clarice Lispector. O conto começa com uma mulher andando pelas ruas de Copacabana, distraída, olhando para as pessoas, para o mar, para tudo, e num fluxo de consciência ela se sente mãe de Deus, porque ela está sentindo um amor muito puro por tudo que ela vê. Então, no meio de toda essa distração, desse amor puro que ela diz que está sentindo, ela quase pisa num rato morto, grande e ruivo. E todo esse amor que ela estava sentindo vira terror, pavor e vontade de se vingar. Porque, poxa, ela acabou de se sentir mãe do mundo, mãe de Deus, e ele vem e manda um rato pra ela, que é o maior medo dela, pra ela poder pisar e se lembrar de que ela não pode ser a mãe do mundo se ela não ama tudo aquilo que tá nele. Então, após sentir toda essa raiva, ela começa a querer se vingar de Deus, falando que vai contar isso que ele fez com ela pra todo mundo, que ele mandou um rato pra ela pisar e por aí vai. E aí, quando essa onda de ódio vai baixando, ela vê que realmente esse amor que ela dizia puro e inocente, ele não pode existir enquanto ela não puder pegar aquele rato na mão e amá-lo como ela diz que ama todo o resto. E assim ela termina o conto dizendo que enquanto eu inventar Deus, ele não existe. É isso, obrigada. Agora eu vou falar sobre as características de Clarice Lispector no conto Perdoando Deus. Primeiro observa-se a falta de linearidade, que não segue um ritmo certo dos eventos na história. Depois nós observamos algo normal em todos os contos de Clarice e obras, que é a epifania, que é quando acontece um acontecimento normal que desperta algo na mente dos personagens. No caso, ela percebe que ela não é mãe de Deus quando ela pisa num rato, que isso também desperta um fluxo de consciência na personagem, que é outra característica, onde várias coisas vão passando na cabeça dela e ela começa a pensar que Deus não colocaria um rato ali para ela pisar, sabendo que ela sempre teve um medo de rato desde criança. E isso, nesse fluxo de consciência, desperta vários pensamentos intimistas, que o conto é narrado em primeira pessoa, então você tá dentro, o leitor tá dentro da cabeça da personagem, podendo observar tudo aquilo que ela tá passando, pensando, trazendo mais uma sensação íntima do personagem. Então, o conto que eu vou falar hoje é O Mal-Estar de um Anjo, da Clarice Lispector. O conto começa com um dilúvio acontecendo nas ruas de Copacabana e uma mulher, ela só queria voltar para casa dela, só queria conseguir um táxi. E ela vê um táxi no meio daquele dilúvio todo e ela pensa que ela sempre foi muito bondosa, que se ela pedisse aquele taxista não ia aceitar ela. Então ela ordena que ele aceite ela e leve ela para casa. Então ele aceita e ela entra dentro do táxi e de repente ela avista uma senhora numa esquina, nas mesmas condições que ela, sabe? A senhora tava desesperada, querendo um táxi e suplica para ela dividir o táxi com ela e como ela sempre foi muito bondosa, ela aceita. E no momento que ela entra dentro do táxi, o tom de agradecimento some. Essa senhora vira uma senhora cínica, totalitária, sabe? E ela ordena que o taxista passe na costureira antes de deixar elas em casa. E o taxista aceita. A mulher, ela já era uma mulher muito recatada, muito que aceitava o que as pessoas falavam. Então ela acaba aceitando, só que ela começou a se sentir um pouco abusada, invadida da sua boa vontade. E essa senhora começou a chamar ela de anjo, falou que ela era um anjo enviado por Deus para ela. E a mulher não estava se sentindo bem com aquela situação, porque ela só queria ir para casa dela, ela estava fazendo uma boa ação e estava sendo usada. E aí, aquela senhora começou a abusar totalmente da sua boa vontade, falando que era pro taxista pegar o vestido dela, deixar ela em casa primeiro, a senhora, e depois deixar outra mulher. E aquela mulher tava se sentindo mal. E aquela senhora tava chamando a mulher de anjo. Então, vem daí o nome, o mal-estar de um anjo. E depois de ver que essa bondade dela não ia levar ela a lugar nenhum, ela acaba se impondo e falando: não, você vai me deixar em casa primeiro e depois você deixa essa senhora. Porque ela não estava mais se sentindo confortável com aquela situação e aí ela se impõe. É isso. Olá! Hoje eu vim falar sobre o conto Mal-Estar de um Anjo e suas características.
E basicamente, Clarice Lispector nos introduz no começo do conto a uma mulher classe alta que está em Copacabana e ela sofre de uma situação inesperada, uma enchente. Mas hoje eu não vim aqui para contar a história do conto, e sim contar suas características. E logo no começo do texto, com a revelação da enchente ao ela descer o elevador, a gente pode observar o intimismo da Clarice Lispector, que é uma clara característica dela, onde nesse trecho a gente pode observar: estou sem abrigo, o mundo me expulsou para o próprio mundo, e eu que só caibo numa casa, nunca mais terei casa nessa vida. Revela o medo e a desolação da protagonista diante da situação inesperada. A gente percebe esse intimismo logo de cara ao ler o texto. E dando um salto breve na história, onde começa a epifania, e o que é a epifania basicamente? É um momento de revelação, onde o personagem consegue, tanto como evoluir, tanto como descobrir algo dele mesmo, ou até mesmo chegar em conclusões inusitadas, tendo casos de introspectagem, o fluxo de... Nossa, me fugiu o nome, mas depois eu volto na apresentação. Mas basicamente a epifania começa quando a outra personagem da obra entra, dentro do táxi, sendo que ela estava na mesma situação que a personagem, desesperada pela enchente, e ela entra. E logo ao entrar dentro do táxi junto com a personagem, ela chama a personagem de anjo. E ele começa a sua epifania. Ela começa a questionar e duvidar da sua identidade e da sua personalidade. Por que ela seria um anjo? E começa, o fluxo de consciência, onde ela sempre está se perguntando, onde se vê ironia em casos quando, você é um anjo na minha vida e tudo mais. E ela começa a pensar: será que eu devo parar esse táxi? Será que eu deveria mesmo ajudar? E ao longo do conto ela vai se fazendo perguntas. E mais ao decorrer da história, a gente percebe que a personagem que entrou dentro do táxi logo depois, ela não abusa, mas sim da paciência da personagem. E sim, faz com que ela comece a, entre aspas, sentir raiva ou mesmo descobrir sua própria personalidade mesmo. Onde ela manda, é autoritária, ela faz e de gato e sapato a personagem, sendo que o único objetivo dela era fugir da enchente e continuar o destino da casa dela. Sendo que ela muda o caminho diversas vezes, faz com que ela pare e tudo mais. Então, isso traz, aborda a epifania, que no caso ela vai se descobrindo. E tem a introspectividade, que são os casos, onde ela começa a conversar consigo mesma, quando ela começa a se questionar sobre as coisas. Então, assim, essas são as características na obra, e muito obrigado por terem escutado. Oi, eu sou o Matheus e eu vou fazer um resuminho bem breve aqui do conto O Crime do Professor de Matemática. Em um domingo qualquer, em horário de missa, um homem no alto de uma colina, com um saco pesado na mão, observava ao redor da igreja a movimentação. Aguardava algo que não se sabia o que. Incomodado com seus óculos, colocava, tirava, até que tirou um cachorro morto de dentro do saco que carregava. E pretendia enterrar. Começou a pensar onde enterraria. Começou a reflexão sobre onde seria o lugar exato para enterrar o cão. Então decidiu que enterraria no meio da chapada, pois era onde ele gostaria de ser enterrado. Cavou a cova e enterrou o cachorro. Pensou que aquele cachorro fosse o crime dele, pois ele se sentia culpado por ter abandonado seu cachorro. Achava que enterrando aquele cachorro ele seria perdoado pelo que fez com o dele. Então enterra o cão e logo depois se enterra, pois percebe que aquilo não aliviaria da culpa de ter abandonado seu cachorro. Olá, de novo. Hoje eu vim falar um pouco das características do conto, O Crime do Professor de Matemática, onde basicamente o crime dele foi ter abandonado seu cão. Mas, não é tão vazio assim. A gente pode começar falando sobre o intimismo. O intimismo tá quando ele começa a relutar sobre o abandono do cão. A gente pode observar nesse trecho aqui, pôs-se então a pensar com dificuldade no verdadeiro cão, como se tentasse pensar com dificuldade na sua verdadeira vida. A gente percebe nessa comparação que a dificuldade que o cão passou quando ele sofreu abandono, que é a verdadeira dor dele de hoje em dia, do abandono, o medo do abandono principalmente, que a gente se refere ao intimismo. E, nesse caso, aí eu vou continuar.
O fato do cachorro estar distante na outra cidade dificultava a tarefa, né? Dificultava pensar sobre aquilo, embora a saudade se aproximasse da lembrança. Nesse caso, o intimismo está presente a todo momento, porque José, o seu cão abandonado, é relutado a obra inteira. E quando ele está se aproximando do penhasco, onde ele decide enterrar um cachorro velho, e onde ele se reluta por aquilo, né? Que a sua epifania começa ali, onde ele vê aquele cachorro e tenta o enterrar. Mas ao perceber que ele está cavando, ele percebe que ele está cavando uma cova para ele mesmo, e não uma cova para aquele cachorro. E quando ele percebe aquilo, ele começa a ter o seu fluxo de consciência. Ele já tem alguns fluxos de consciência antes, mas principalmente nesse momento, onde ele realmente começa a ter revelações da sua personalidade, do abandono do José, seu cão, onde ele reluta sobre tudo isso. E basicamente, essas são as características presentes no texto. Falei de uma forma breve, mas o mais claro possível para que vocês entendam. Beijo.